宮城、トリスタン、二人ともありがとう。チョッパー先生、お元気で。いろいろと医学のことも教えていただきありがとうございます。海が見てみたいという動機でサニー号に密航したんでしたね。怖いこともたくさんあったけど、前よりちょっと強くなれた気がするの。私の知らなかった島や素敵な人たちとの出会いがあって。で、どうだった？最高だったよ。だからね、みんなとの冒険は私の一生の宝物だよ。最後にガルチューさせて。ガルチュー、チョニキにも。ガルチュー。よほほ。ガルチュー。A despedida dos Mugiwaras do país de Wano com certeza vai deixar saudade por causa de suas batalhas épicas e de personagens icônicos que provavelmente não veremos tão cedo. Porém, por onde os Mugiwaras passam, eles deixam um sentimento de saudades. Mas a cereja do bolo é ter a sensação de dever cumprido, pois depois de derrotar Kaido e ajudar a libertar o país de Wano, Luffy agora finalmente poderá partir em rumo à sua jornada de chegar à última ilha e assim encontrar o tesouro One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas, se vocês querem saber como foi emocionante cada despedida e também as curiosidades que aconteceram nesse episódio, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu mais um episódio muito legal de One Piece, com a Toei adicionando várias cenas extras que não aconteceram no mangá, mostrando a despedida dos Mugiwaras de vários personagens importantes que apareceram nesse longo arco de Wano. E olha que a Toei conseguiu surpreender ainda mais, trazendo algumas confirmações bastante interessantes que no mangá não tinha ficado claro, como por exemplo a ida de Carrot realmente para o país de Zou e vários outros pontos bastante legais que eu separei aqui para vocês. Então fica nesse vídeo até o final, mas antes já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. O título do episódio 1084 de One Piece é Hora da Partida, o Wano e os Chapéus de Palha. O episódio começa mostrando que as pessoas do país de Wano já estão começando a se alimentar bem melhor, o que indica que o país já está começando a prosperar novamente em pouquíssimo tempo desde a queda de Kaido. A cena muda e vemos Luffy na cidade de Kuri, e ele está diante de onde ficava o castelo de Oden, que acabou sendo totalmente destruído por Kaido na primeira batalha que aconteceu entre ele e Luffy. Um ponto legal que podemos lembrar aqui é que Oden tinha sido Daimyo de Kuri, por isso ele tinha o seu castelo naquele lugar. O que eu fiquei tentando entender foi a respeito daquela cratera que tinha ali no chão, porque da forma que Kaido usou seu Boro Brave para destruir a montanha, não faz sentido ter aparecido aquele buraco gigante ali no chão. Então eu comecei a pensar, será que talvez a Toei tenha tentado criar apenas a ideia de que quando o Luffy deu aquele socão em Kaido, fez com que Kaido caísse justamente na montanha que era onde ficava o castelo de Oden? Lógico que como essa cena não é canônica, então não tem como a gente confirmar que essa cratera, aonde está localizado, onde ficava o castelo de Oden, é o mesmo buraco onde Kaido caiu depois que o Luffy deu aquele socão nele. Afinal de contas, todas essas cenas aí estão sendo improvisadas pela Toei. Mas é muito legal saber que a Toei fez esse paralelo do local onde ficava o castelo de Oden com a derrota de Kaido. Os Bainhas Vermelhas chegam ao local e encontram Luffy por lá, e ficamos sabendo que todos que estão por ali foram ver Oden. Ou seja,
Como Oden está morto, eles apenas usam aquele lugar de forma simbólica para assim dizer que agora eles farão o país de Wano prosperar novamente. Eles mencionam também que eles queriam que Ashura Doji e Zou não tivessem morrido, mas pelo menos eles estarão para sempre em seus corações. Nekomamushi diz que a comida de nome Oden, feita pelo mestre Oden, era deliciosa. O engraçado é que a gente pode se lembrar que ele vivia reclamando porque a sua língua era muito sensível e a comida de Oden vinha fervendo. Vemos um pequeno flashback dos Bainhas Vermelhas junto com Oden e Luffy logo diz que quer provar essa comida. Então ele, Nami, Chopper e Brook dizem que vão pedir para Sanji para fazer. Os Bainhas então percebem que Luffy está de partida e agradecem a ele mais uma vez por tudo que ele fez. O legal dessa cena é que além dela ser emocionante, também tem algo bastante engraçado, que é na questão de Shinobu. Parece que ela está mais bonita, mais esbelta, mais elegante, enquanto Raizo não mudou em nada, continua o mesmo bagaço. Então parece que ele não aderiu o mesmo tratamento de beleza de Ryokugyu. Parece que eles pegaram pacotes totalmente diferentes. Carrot chega ao local também para se despedir do pessoal e ela ainda está muito triste porque vai sentir saudade deles. Contudo, ela vai voltar para Zou, pois a partir de agora ela se juntará a Wanda e os outros Minks para tomar conta do país. Vemos alguns pequenos flashbacks enquanto Carrot fala que se divertiu bastante com os Mugiwaras e conheceu vários lugares incríveis que ela nunca imaginou conhecer. Fora que ela passou por várias situações difíceis, o que faz com que ela agora se sinta como se estivesse ficado ainda mais forte. E para finalizar, ela faz o último Garchu em Nami, Chopper, Brook e Luffy. Vemos Chopper se despedindo do Dr. Miyagi e da enfermeira Trista. Carrot então diz que tinha passado por Zoro no meio do caminho, o que indica que ela deve ter se despedido dele também. O legal dessa cena é que podemos lembrar que Carrot tinha entrado de penetra no navio dos Mugiwaras porque ela queria sair para ver o mar. E como essa cena da despedida deles não aconteceu no mangá, então teve muita gente que ainda ficou especulando que Carrot poderia ter embarcado no navio dos Mugiwaras de penetra novamente. Porém, agora no anime fica mais do que claro que ela voltou para Zou novamente, então ela não embarcou com os Mugiwaras de jeito nenhum. A cena muda e vemos Zoro diante das lápides de Pedro e Yasui derramando saquê em cima delas. Em seguida ele coloca um copo de saquê para ele e bebe, como se fosse uma espécie de último brinde. Otoko e Hiyori chegam ao local e encontram Zoro por lá. Podemos ver uma cena muito emocionante, onde Otoko chega diante do túmulo de seu pai e diz que depois que construírem um templo para ele, ela vai ir visitá-lo todos os dias para que ele não se sinta só. Hiyori então percebe que o motivo de Zoro estar por lá é porque ele e os outros já estão de partida. Zoro confirma isso e Hiyori diz que vai sentir a sua falta e que pelo visto ela vai ter que dar adeus à amada espada Ema que era de seu pai. O engraçado é ver Zoro respondendo que ele não vai devolver a espada, enquanto Hiyori diz que já sabia. Um flashback então começa de quando Zoro conseguiu fazer alguns cortes em Kaido. Eu sei que alguns vão dizer que foram apenas meros arranhões, mas na verdade foi por muito pouco que Kaido não acabou morrendo nas mãos de Zoro. Brincadeiras à parte, podemos ver Zoro impressionado com a força de Oden por ter dominado Ema por muito tempo, enquanto Hiyori diz que ele foi muito bem e que pelo visto Ema está gostando de ter um novo mestre. Porém Zoro diz que ainda não é o suficiente e que ele tem que ficar mais forte. Otoko diante da lápide de seu pai realmente foi muito emocionante, acabou me tocando demais essa parte, principalmente porque vimos algumas cenas dela com seu pai que ficaram bastante legais até aquele momento em que Yasui comeu uma smile por causa dela. Temos que lembrar também daquele momento em que Zoro salvou Otoko depois de que Yasui morreu diante de seus olhos. Então, essa cena de Otoko diante da lápide de Yasui foi incrível demais e bastante emocionante. Outro ponto interessante é que agora fica totalmente confirmado que Zoro vai ficar com a espada Ema, então se alguém tinha alguma dúvida, agora já não tem mais. O bom é que cria essa ligação com Zoro e Hiyori. Afinal de contas, Zoro agora está com Ema, que era a espada de Oden, então Hiyori pode arranjar um pretexto
para dizer que quer encontrar Zoro, porque quem sabe ela poderia querer ver Emma. Seria legal, agora resta saber, será que Zoro vai ficar com Tashigi ou com Hiyori no final? Isso aí só o mestre Oda poderá dizer no futuro. A cena muda e vemos Minatomo, o carpinteiro de Wano que tinha dado emprego para Frank, procurando alguma imperfeição no navio Sunny, pois Frank tinha pedido para ele ajudá-lo. Porém, Frank deixou tudo impecável e Minatomo acaba ficando com raiva porque Frank não deixou nada para ele consertar. Vemos Jinbei elogiando Frank pelo excelente trabalho. Minatomo então vai embora chorando, enquanto cai apenas lágrimas de seus olhos, porque ele vai sentir a falta de Frank. E Frank fica lacrimejando no navio também, porque ele vai sentir a falta de Minatomo. Vemos agora o Sop diante de uma loja de tecidos, e a princípio fica parecendo que ele quer comprar alguma coisa para ele vestir. Porém, ele fala para o vendedor que quer vários tecidos pretos e lisos. Aparentemente, ele quer criar algo com aquilo que vai ser uma surpresa para todos. Eu achei essa cena de Usopp genial, porque além dela criar um mistério, ela também cria um gancho para o que vai acontecer no próximo episódio. Eu não posso falar mais do que isso, porque senão eu posso acabar dando algum spoiler para vocês. Se você quiser saber, manda mensagem aí que eu respondo nos comentários o que é que vai acontecer no próximo episódio, o que é que o Usopp estava comprando para fazer. A cena muda e vemos Sanji agora junto com Ozomi e também com o ratinho Shuji. Pelo visto, Sanji abriu uma barraca de soba e Ozomi está comendo. Sanji então começa a acariciar Shuji, enquanto Ozomi vai ficando cada vez mais envergonhada porque ele está bem perto dela. Pelo visto, ela se apaixonou por Sanji e também já sabe que ele está de partida. Ozomi então começa a agradecê-lo por tê-la salvado em Onigashima. E Sanji diz que não foi nada demais e que ele fez o que ele tinha de fazer. Quando Ozomi está prestes a se declarar para ele, Robin chega ao estabelecimento e pede para Sanji colocar um prato de soba para ela. E assim, Sanji fica todo derretido e vai atrás de Robin Chuan. Porém, mesmo com isso acontecendo, parece que Ozomi não ficou chateada com Sanji. Agora, vocês já repararam que na maioria dos lugares onde Sanji passa, alguma mulher acaba ficando meio que apaixonadinha por ele. Isso acaba sendo bastante legal, porque o jeito cavalheiresco dele acaba fazendo com que as mulheres se encantem pela personalidade dele. Outro ponto legal é que Sanji ficou brincando com o Shuji ali, né, fazendo um carinho naquele ratinho, e aí faz aquele paralelo também com aquele ratinho que Sanji alimentava quando ele era criança. Então eu achei essa cena bastante legal, principalmente porque fica muito claro que Ozomi ficou apaixonada por Sanji. Vemos agora Luffy e Otama comendo sopa de feijão vermelho. Por mais que a comida esteja gostosa, ainda assim Otama fica um pouco triste, pois ela acha que todo mundo que ela ama acaba a abandonando. E a mesma coisa aconteceu com Ace e agora com Luffy. Contudo, Luffy diz que ela deu seu precioso arroz para ele, e isso é algo que ele nunca vai se esquecer. Otama então responde de forma feliz, dizendo que ela nunca vai se esquecer do irmãozão Luffy e dos outros. Luffy então se despede e sai andando. Enquanto isso, Otama olha para ele andando de costas e consegue ver a imagem de Luffy se transformar na imagem de Ace. Ela então começa a gritar agradecendo e dizendo que vai ficar forte, igual a Luffy e Ace. Eu achei essa cena de Luffy e Otama muito emocionante, ainda mais que ela passou aquela sensação de dever cumprido. Afinal de contas, Luffy queria muito ajudá-la, porque ela passava fome e Luffy é esfomeado. Então eu achei que essa cena ficou muito legal, principalmente depois que mostrou aquela parte onde Otama olha para Luffy e consegue ver a imagem de Ace. Eu achei isso aí incrível demais. Ainda mais que tem essa ideia da promessa de Ace de um dia levar Otama para o mar, caso ela se tornasse uma bela Konoichi. Então ver Luffy ajudando Otama, que era uma pessoa que seu irmão Ace queria ajudar, acabou deixando a cena perfeita. A cena muda e vemos agora o Porto Tokage. Luffy e os outros já estão prestes a partir. Vemos uma conversa interessante de Chopper com Beppo, onde Beppo está bastante feliz em saber que Chopper conseguiu fazer algo para ele. Contudo, ainda não é revelado o que é. Então galera, essa cena de Chopper com Beppo aí é mais um gancho bastante legal para o que vai acontecer lá pra frente. Então prestem bem atenção nela e memorizem,
porque isso aí vai ser muito importante mesmo daqui a, sei lá, uns 15, 20 episódios. Mas é algo incrível que vale a pena você notar e prestar atenção para lá na frente você falar, caramba, que coisa incrível a Toei fez em apenas um episódio filler. Vemos Nami perguntando para Luffy se eles vão partir sem se despedir de Momonosuke Kinemon. Brook diz que de todos em um ano foram eles que mais passaram tempo com os Mugiwaras. Robin diz que seria triste sair sem falar nada. Vemos que Zoro não tá nem aí para Momonosuke Kinemon e por isso ele e Sanji começam a ter uma breve discussão. Contudo, no final Luffy diz que não precisam se preocupar com isso, pois Momonosuke e Kinemon vão acabar indo até eles. Será que Luffy usou o Haki de observação nessa cena? Assim acabou o episódio. Eu fiquei muito satisfeito em ver a despedida dos Mugiwaras de cada personagem importante que apareceu em um ano. Por mais que isso não tenha acontecido no mangá, aconteceu apenas no anime, ainda assim ficou bastante legal. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de episódio filler, não gostam de episódio semi-filler, mas esse daí ficou incrível e eu me arrisco em dizer que esse é um dos melhores episódios fillers que já aconteceu em One Piece, se não for o melhor. Lógico que essa é a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam desse episódio de One Piece? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.